Você já deve ter visto isso em milhares de desenhos animados e vídeos no Instagram. Os donos da casa saem, o gato apronta um monte, quebra copos, rasga as cortinas, detona os móveis, suja o tapete e faz parecer que foi o cachorro. Aí o cachorro que não fez nada leva a fama e as broncas quando os donos chegam. Esses dias aconteceu algo parecido. Lula, aparentemente bêbado num evento, fez declarações machistas, desrespeitosas e bizarras. Adivinha quem a Globo News deu um jeito de citar? Bolsonaro. Como você já deve saber, o presidente Luiz Esquerdomacho Lula da Silva voltou a desqualificar as mulheres em suas declarações. Nessa semana, durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, em São Paulo, o Satanaine chamou a economista búlgara e diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, de mulherzinha. Estive em 25 de janeiro do ano passado, de 2003, em Hiroshima. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais viria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. Ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia, presidente Lula. Você sabe que o Brasil está difícil, a coisa para o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, você nem me conhece? Eu não te conheço? Sabe? Como é que você fala que o Brasil vai crescer 8%? E a resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2%. 3,2%. Depois começou os outros, porque está cheio de especialistas nesse país. Não tem um especialista para dar um palpite bom. É só para desagregar, não vai dar certo. Pois não é possível. O jeito de pensar, a economia não vai crescer. A economia não vai crescer. Está cheio de dono da verdade. Está cheio de professor de Deus dando palpite em economia. Estive 25 de janeiro do ano passado, em 2003, em Hiroshima e encontrei uma mulherzinha. Em primeiro lugar, eu não conhecia essa cidade, Hiroshima. Parece um povoado indígena no Xingu, né? Em segundo lugar, repara que ele disse que esteve lá no ano passado, em 2003. O cara acha que a gente está em 2004 ainda? Em terceiro lugar, ele disse que se fosse o presidente dos Estados Unidos, ele não iria a um lugar onde já tirou bomba. Lula, você destruiu e roubou o Brasil inteiro e continua por aqui como se nada tivesse acontecido. E em quarto lugar, eu queria dar meus sinceros parabéns ao Sidônio. A estratégia de entregar o microfone na mão do gnomo de 9 dedos tá dando super certo. Nosso camisa 10, cada evento público, uma diarreia verbal. O Bebum não só chamou de mulherzinha, como tentou imitar a sua maneira de falar. Além de arriscar um falsete de quinta categoria, acompanhado de uma careta repugnante, ele está, para variar, mentindo, porque ela jamais diria "Ô Lula", até por barreiras linguísticas. Que sujeitinho desqualificado. Essa já é a 1000ª vez que ele desqualifica mulheres. O cara já disse que deu cargo pra Glaze porque ela é bonita. Já disse que corintiano pode bater em mulher. Já chamou uma senhora de velha sem vergonha e banguela. Não pode, sabe, a pessoa fica e não pode nem sorrir. Nem sorrir. Como você é uma senhora de 50 anos, você já não tem vergonha. Você abre a boca, fala, não tem vergonha. Já se comportou de forma bizarra com essa moça aqui. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém, também não é. O que é essa moça? Isso já não é mais nem gafe, nem escorregão. O cara tem problema com as mulheres, é óbvio. Onde estão as feministas, ou melhor, as mulherzinhas? Tudo quietinha, né? Se fosse o Bolsonaro falando isso, começava a Terceira Guerra Mundial. William Bonner iria até Hiroshima, só para dizer que a fala de Bolsonaro foi pior que a bomba atômica.
e disseram que teríamos prestígio internacional novamente. É isso que eles chamam de prestígio? Cachaceiro, perdeu de vez o juízo, tá pior que o João Bidê dos Estados Unidos, chama a Glaze de mulher bonita e agora dá esse outro fora contra a diretora do FMI. Mulherzinha é cuidadora dele, aquela que fazia visita íntima e entrava como advogada. Mas a parte mais engraçada foi ver a reação do galinheiro na Globo News. A Flávia Oliveira, contratada por cota para lacradoras que veem racismo e machismo em tudo, foi acionada. Mas pisou em ovos para criticar o patrão de 9 dedos. É uma forma absolutamente errada de tratar de um assunto pertinente. Claro. Veja, ele quer falar dos erros de previsões em relação à economia brasileira, seja do FMI, seja dos analistas brasileiros. Essa crítica é procedente. De fato, houve um caminhão de erros em relação às projeções para a economia brasileira. Mas por que ser misógino, né? Por que trazer o exemplo da diretora do FMI? E curioso, porque não faz 2 dias, Lula fez uma defesa na reunião da CELAC, em Honduras, de uma secretária-geral da ONU, mulher. A primeira mulher, que gostaria de ver a primeira mulher secretária-geral da Organização das Nações Unidas. Então, fez uma referência a uma representatividade feminina, o que se comenta que seria a candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, para 2 dias depois fazer essa grosseria, né? Não tem outro nome. Mas toda vez que ele tem a oportunidade... Mano, como essa mulher é chata! Calma, gente. Foi só o 98º deslize do Lula nesse governo. Todo mundo erra. Até para conseguir criticar o Lula, elas fazem 5 elogios profundos antes. Que medo de perder a mamata, hein? Tá complicado segurar o Pix para passar pano pro painho? Nunca antes na história desse país as mulheres foram tão desrespeitadas por um presidente. Será que o cara despreza tanto o sexo feminino só para virar manchete, estratégia de marketing? Culpa do Sidônio? Apesar das críticas das analistas, é importante que Lula continue a falar de improviso, pois isso revela a verdadeira intenção e pensamento do presidente. Lula sempre foi assim, a mídia que tentou implementar uma imagem bonita dele nas eleições. Agora saiu a maquiagem. Mas o mais bizarro foi o comentário da jornalista e assistente de palco do Lula, Andréa Sagui. Digo, Sadi. Eu fico me perguntando se fosse um homem, o diretor-geral do FMI, se o presidente falaria esse homenzinho. Às vezes eu tenho a impressão, Otávio, que se você colocar algumas falas, sabe aqueles quizzes, quem falou essa frase? Com esse cunho machista, que o presidente usou para se referir a Kristalina Georgieva, que é a diretora do Fundo Monetário Internacional, você não sabe se foi Lula, se foi Bolsonaro, se foi alguém da direita, porque assim, é um governo que se diz defensor e respeitoso com as mulheres. O que é isso? É engraçado ver essa turma descobrindo quem é o painho. Chora mais, Sadi, chora. E esquece o Bolsonaro, já faz 2 anos que ele não é presidente. Mano, ela mete no meio o nome de Bolsonaro que não teve nada a ver com a fala. Impressionante a obsessão. É porque se eles não mencionarem o Bolsonaro, não tem sentido nem começar o assunto. É isso que dá ibope. Bolsonaro jamais falaria assim. Agora, quando ele chamou uma japonesa de japonesa, vocês fizeram um escândalo. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Quem chamou a mulher de mulherzinha foi o seu presidente, Sadi. Nem vem tentar comparar com o Bolsonaro. Ela se faz idiota, claro, por conveniência. Mas quem sempre tem essas falas não é o Bolsonaro, e sim o queridinho dela. Parece até que é a primeira vez que o Lula tem falas assim. É engraçado como certos inteligentinhos conseguem enxergar o Bolsonaro até na sombra do presidente que ajudaram a eleger, com tanto amor e devoção.
Não deve ser fácil seguir o briefing de que Lula é a sofisticação, a democracia e a igualdade, quando o próprio Salvador começa a soltar abobrinhas que só caberiam, segundo elas, na boca do Bolsonaro. Essa novelinha já virou circo e o puxadinho do PT, onde a Sagui trabalha, já virou camarote VIP para aplaudir de pé tudo que o bebum diz ou faz. Mas claro, ela finge surpresa. Afinal, ela pensa que todos nós somos bobos. O Lula sempre foi esdrúxulo, ignorante e machista, mas vocês preferiram esquecer e preparar um pano rosa com glitter por pura implicância com o Bolsonaro. Agora aguentem, vocês têm um gato sarnento doente que odeia mulheres e que está destruindo a sua casa. Não culpem o cachorro. Chupa essa manga, minha senhora. É o seu político de estimação. Lá vem o presidente Lula, lançando mais um comentário imbecil. A imprensa já passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.